Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo que encerrou a preparação para pegar o Corinthians em duelo nesse domingo, 4 horas da tarde, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. É o jogo mais importante do Flamengo até o momento da temporada, porque a Copa do Brasil de fato se tornou o único título tangível para o Flamengo, ou seja, o único título na minha visão que o Flamengo pode conquistar. O Campeonato Brasileiro está muito distante, embora o Botafogo tenha empatado ontem com o Criciúma, e a gente vai falar sobre esse jogo, porque teve cria do Flamengo fazendo gol no Botafogo e tirando onda, metendo chororô, rapaz. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Hugo Souza, novela, Hugo Souza. E aí, ele vai jogar contra o Flamengo nesse domingo ou não vai? Também falaremos sobre Carlos Noval, dirigente do Flamengo há muito tempo, peça importantíssima durante muito tempo na criação de joias do Flamengo. Estão dizendo que ele pode sair do Flamengo. Eu dei uma apurada nessa situação e vamos trazer para vocês aqui no canal Veni Casagrande. Isso tudo, óbvio, tem o provável time também do Flamengo para pegar o Corinthians. O que Felipe Luiz pretende fazer, como é que foi o treino desse sábado último antes do duelo com o Timão. Isso tudo e muito mais. Vamos falar aqui, o Viseu tá onde? O Viseu tá aí, lembra dessa? Felipe Viseu, rapaz, cria das categorias de base do Flamengo, jogador que se destacou com a camisa do Flamengo antes de ser vendido na ocasião para a Udinese. Ontem ele fez o torcedor do Botafogo sofrer dentro do Maracanã, mais de 60 mil pessoas presentes acompanhando Botafogo e Criciúma. Eis que o Botafogo estava empatando 0-0, aí nos minutos finais do segundo tempo fez um gol com o Tiquinho Soares. E aí, na saída de bola, Felipe Viseu meteu o gol de empate e na comemoração meteu o chororô, rapaz, tirando onda com a torcida alvinegra dentro do Maracanã. E após o jogo, ele deu entrevista ao canal Premier, foi questionado sobre a comemoração e ele falou, tinha que fazer, a comemoração do chororô, manter o padrão, tirando onda com o Botafogo, rapaz. E quem não gostou nada de dar entrevista depois foi o John Textor, dono do Botafogo. Ele se incomodou ao ser questionado se o tropeço do Botafogo diante do Criciúma o fez lembrar 2023, um ano que o Botafogo protagonizou a maior vergonha da história do Campeonato Brasileiro. Aí ele foi e falou, você sabe que eu te amo, mas essa é uma pergunta idiota. Você tem que perguntar, ok? Não há um único traço desse pensamento no vestiário. Esses rapazes não pensam nisso. Foi um jogo que nós dominamos a noite toda. Eles jogaram muito bem estruturados, tiveram uma boa estratégia e o goleiro deles foi incrível. Esse tipo de jogo não te faz lembrar nada bizarro. Ninguém olha para trás, fecha aspas. John Textor, beleza, os jogadores podem não lembrar, você pode não lembrar, mas tem muito torcedor que lembra sim. Inclusive eu tenho amigos botafoguenses que falam isso, tá? Abertamente. Falando de Flamengo, galera, campanha de Rodrigo Dunsch contratou pesquisa feita por estatísticos acusados de fraude eleitoral. Matéria do jornalista Lauro Jardim no jornal o Globo. Os estatísticos da iGoSurvey, que é a empresa que fez o levantamento aí, respondem a ações na justiça por divulgar resultados suspeitos em pesquisas eleitorais de cidades do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na pesquisa contratada pela campanha de Dunsch, o candidato à presidência do Flamengo aparece com 34% dos votos. Está aí uma informação do Lauro Jardim do jornal O Globo. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre a diretoria do Flamengo, sobre Carlos Noval, que é gerente de futebol da base, na verdade deixou de ser, e também gerente de transição, e agora ele só vai ser gerente de transição. E, inclusive, informação do canal Flazoeiro, um abraço para ele, para o Guilherme, ele informou que o Carlos Noval não está fazendo mais parte do cargo de gerente de futebol e está de férias. Isso me chamou a atenção, no meio de uma temporada, o cara tirar férias, assim. Algumas pessoas do Ninho do Urubu falam que o Carlos Noval está esvaziado, por isso que deram férias para ele. Outras falam que não, que ele não está esvaziado, que tinha que tirar férias mesmo. E eu recebi uma informação extremamente importante e eu pude confirmar.
Se o Flamengo tivesse de fato adquirido o Leixões de Portugal, o Carlos Noval seria deslocado para trabalhar no clube português, tá bom? Então ele faria parte do Leixões. Como o Leixões, a priori, desistiu de fazer negócio com o Flamengo, e aí o Carlos Noval foi e recebeu essa tal férias. Mas há quem diga que Noval está esvaziado, ou seja, está sem função, e por isso deram férias para o dirigente, que é um importante dirigente, sabe trabalhar com a categoria de base, faz isso muito bem, sabe lançar jogadores, inclusive ele fez parte do lançamento do Vinícius Júnior, por exemplo, vários outros jogadores aí da categoria de base. Então, Carlos Noval é um profissional que merece respeito. Uma informação aqui que o site Trivela informou e eu pude confirmar, mas eu ouvi o lado do Flamengo, porque eles informaram que o Flamengo não quis, entre aspas, dar carona a um jogador do Fluminense, naquele jatinho particular para trazer os jogadores que estavam com suas respectivas seleções. E eu informei o seguinte: o Fluminense tentou fazer com que o uruguaio Facundo Bernal voltasse no mesmo jatinho fretado pelo Flamengo para trazer Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Gonzalo Plata na terça, após o jogo entre Uruguai e Equador. O tricolor, obviamente, iria pagar o custo do volante, mas o Flamengo respondeu no dia seguinte da solicitação do Fluminense que era um avião pequeno e que não teria espaço, que já estava lotado, ou seja, não teria como. Não é que o Flamengo se recusou a dar carona, entre aspas, ao Facundo Bernal. É que mesmo que se o Flamengo quisesse, não teria vaga, não teria espaço, gente. É simples isso. Não é porque o Flamengo se recusou a dar carona ao Facundo Bernal. E mesmo que se tivesse recusado, é Uber agora? Gente, assim, é rivalidade também. Mas a informação correta o Flamengo não se recusou. Apenas não tinha espaço. E mesmo que o Flamengo quisesse, não teria como botar o Facundo Bernal ali no jatinho junto com os jogadores do Flamengo. Sobre o Hugo Souza, galera, o Corinthians vai pagar os R$500 mil para escalar o Hugo Souza no domingo. O Corinthians até o momento não efetuou a compra do Hugo Souza, não exerceu a cláusula da opção de compra. A história vocês já sabem, o Corinthians ofereceu um fiador que o Flamengo não aceitou e o Flamengo não é obrigado a aceitar qualquer fiador, pelo contrário, a cláusula da opção de compra só pode ser parcelada se o Flamengo aceitar esse fiador, senão o Corinthians tem que desembolsar o valor, entre aspas, irrisório de R$800 mil à vista, e eu não sei porque até o momento o Corinthians não fez isso, seria muito mais fácil para eles, mas enfim, o Corinthians não comprou o Hugo Souza, e aí R$500 mil vai cair na conta do Flamengo novamente. No total, o Corinthians deve desembolsar aí R$7.300.000 pelo goleiro Hugo Souza, sendo R$1,5 milhão em multas para escalar o goleiro, 3 vezes, né? Uma pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil, mais R$1 milhão pelo empréstimo, tá? Que foi de R$200 mil, aí dá R$1 milhão, mais R$800 mil, que é o valor da opção de compra por 60%. Com todo respeito a alguns colegas jornalistas que estão noticiando por 50%, mas a informação correta era por 60% e o Flamengo mantendo 40% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda. Para finalizar o nosso vídeo, galera, vamos lá. Como foi o último treino do Flamengo antes desse jogo contra o Corinthians? Antes de mais nada, o Felipe Luiz, pelo visto, vai adotar um estilo europeu, ou seja, não monta time e não passa o time titular para os jogadores na véspera, no último treino. O Tite, o técnico anterior, montava o time e passava o time titular. Muitos jogadores gostam dessa maneira porque já entram mais concentrados. Outros falam que não gostam da forma como o Felipe Luiz vem fazendo. Você fica sabendo só na pré-eleição. Eu, particularmente, acho melhor saber que vou jogar, se eu fosse atleta, por exemplo. Tem gente que acha indiferente, mas enfim, o Felipe Luiz não esboçou o time titular, fez treinamento de penalidade máxima, que bom, né? É óbvio, mas é sempre bom dizer isso, e fez também jogadas ensaiadas, mas em nenhuma jogada ensaiada esboçando o provável time titular. Pelo contrário, o Felipe Luiz ele mexe muito, tanto é que antes do último jogo, muita gente noticiando que o Cleiton treinou de titular. Gente, o Felipe Luiz ele mescla muito. Então isso é normal. Mas o provável time do Flamengo é aquele que todo mundo sabe, né? Rossi no gol, Wesley
sendo mantido na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga, e Alexandro voltando para a lateral esquerda, ainda bem, porque o Ayrton Lucas está muito mal. E aí o meio de campo titular, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, e a dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Eu já dei minha opinião, eu não escalaria o Gabigol como titular novamente, vocês podem opinar à vontade, é óbvio, isso aqui é um canal super democrático, vocês podem opinar, dar a opinião de vocês, só não vale xingar, hein? Tem que respeitar a opinião da outra pessoa. Isso aqui é uma democracia. Bom, já sabemos quem será o adversário do Flamengo, caso o rubro-negro se classifique para a final da Copa do Brasil. Deu o pior resultado para o Flamengo, né? Era melhor enfrentar o Vasco, decididamente um time mais fraco, um time que o Flamengo tem conseguido derrotar com certa facilidade até nos últimos jogos. O último foi um empate, né, conseguido na Bacia das Almas, com aquela cabeçada do Felipe Coutinho. Mas o Flamengo melhora o tempo todo, praticamente todos os últimos confrontos. Né? Então, eu preferia muito o Vasco. Mas foi o Atlético Mineiro que se classificou com um golaço do Hulk, empatando a partida. E como o Atlético tinha ganhado o primeiro jogo por 2-1, empatou 1-1 aqui em São Januário e se classificou, eliminando os vascaínos dentro de sua própria casa. Pergunta rigorosamente o seguinte: o que acontecerá amanhã? Flamengo classificado nos 90, e aí você pode incluir tanto uma vitória do Flamengo como um empate. De qualquer maneira, o Flamengo se classificaria nos 90. Corinthians nos 90, o que obriga o Corinthians a ganhar com 2 gols de diferença. Ou Flamengo nos pênaltis, caso uma vitória corintiana por 1 gol de diferença, ou Corinthians nos pênaltis, ainda na mesma situação, vitória corintiana por 1 gol de diferença. Eu sei que praticamente todos os rubro-negros vão votar que o Flamengo vai se classificar, porque é o desejo unânime, mas certamente vou ter alguns aí que vão ficar mais preocupados, quem sabe, falar nos pênaltis, tá? Fora os antes, que com certeza vão votar no Corinthians no tempo normal ou nos pênaltis. Vamos começar então a conversa aqui. Like. Você já conhece. Se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Não custa nada e você ainda dá uma força aqui para o nosso canal. E eu quero começar logo cumprimentando todo mundo que chegou aqui cedo, gente. Olha lá. Valdeir Santos, a MP, qual a dificuldade de alguém com caráter ir lá e contratar o Jorge Jesus? Se o Felipe Luiz não der certo, o Flamengo está perdido. Esse BAP não entende nada de futebol. Fala aí. Então, vamos lá, por partes. Alguns dos candidatos, o Maurício Gomes de Mato, com certeza, e eu não duvido que o BAP também, estejam tentando dar uma conversada com intermediários próximos ao Jorge Jesus. Só que o Jorge Jesus não vai decidir nada até o meio do ano, que é quando acaba o atual contrato do Jorge Jesus. Acaba não, fica no meio do ano, mas no meio do ano ele consegue sair. Mas acertar com o Jorge Jesus, eu acho difícil que alguém acerte já. Porque o Mister não vai abandonar o contrato nos primeiros 6 meses. E aí cria-se uma situação. Quem vai ser o treinador do Flamengo no primeiro semestre? Onde deve estar, pelo menos em princípio, está programado o Mundial de Clubes. Que a FIFA está encontrando uma série de resistências e coisa e tal, mas está lá no calendário. O Jorge Jesus vai disputar o Mundial de Clubes pelo Al Hilal. E já disse que acha que vai fazer bonito. Porque o time dele realmente é um time forte, está jogando muita bola. E provavelmente terá o reforço do Neymar, para o bem ou para o mal. Então, ele só viria depois do Mundial, se alguém conseguir convencê-lo a voltar. Ele quer voltar, mas o sonho dele é a seleção brasileira. Então, isso é mais um complicador, porque eu imagino o novo presidente chegando lá, conversando com o Mister, dizendo: meio do ano, posso contar contigo? Está fechado? Ele diz: está fechado. Mas se a seleção brasileira me chamar, eu vou. E a seleção brasileira estará justamente num momento meio que de decisão sobre o que vai fazer. Se o Dorival não emplacar, e ele não está indo muito bem,
É possível que no meio do ano seja a hora que a CBF... É possível até antes, hein? Mas é possível que no meio do ano a CBF diga, olha, faltando um ano para a Copa, eu quero um técnico estrangeiro, eu quero o Jorge Jesus. Então, vocês sabem perfeitamente como eu sou jesuíta total, viúva do Jorge Jesus assumido. Mas não é um momento muito fácil, não. Então, o ideal realmente seria que o Felipe Luiz engatasse. Começou muito bem, 2 jogos ótimos. Fla-Flu não foi tão bem, mas estava bastante desfalcado. Eu acho até que ele não foi tão bem justamente porque a diretoria impôs o desfalque dos jogadores que voltam amanhã. Mas eu ainda acredito que ele possa se firmar. Vamos torcer por isso, porque se não for assim, o próximo presidente vai ser forçado a contratar um técnico de peso no início do ano, para poder disputar esse Mundial, que é no meio do ano. Enfim, vamos ver, não tá tão simples. Quanto ao BAP não entender nada de futebol, nenhum deles entende, nem o BAP, nem o Landim, nem uma porrada de gente. O Marcos Braz até entende, só que hoje em dia ele está muito mais preocupado com os negócios dele do que com o Flamengo. O que acontece? Se ele cumprir o prometido de profissionalismo total, de contratar um grande profissional para tocar o futebol, transformando o vice de futebol, que é um cargo estatutário que você não pode extinguir, mas se você disser, não, olha, contratei aqui, vou chutar, o Leonardo. Leonardo vai ser o nosso CEO do futebol. É o Leonardo que vai escolher o técnico, e não o BAP. Se houver um grande profissional contratado para tocar o departamento de futebol como um todo, esse cara é que vai sentar com o BAP e com a diretoria e dizer, olha, meu treinador é o José Penafiel, que está treinando agora o Sporting de Portugal. Ou não, é o José Penafiel, que está treinando o Valência da Espanha. Enfim, vai ter que ser a escolha de um profissional. O Landim, que não entende porra nenhuma, ele escolheu dois técnicos, foram escolhas pessoais dele, 2, Sampaoli e Tite. Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada. E é a maior prova de que ele não entende nada de futebol. Porque, embora Sampaoli e Tite tivessem prestígio no mercado, era óbvio que não ia dar certo, porque eram mais 2 técnicos posicionais, depois de 3 outros que já não tinham dado certo. Então, aí você vê claramente como o cara não entende de futebol. O cara diz assim, não, o Paulo Souza não deu certo, o Vitor Pereira não deu certo, mas o Sampaoli vai dar certo. Por que o Sampaoli ia dar certo? Ainda mais com aquela cabeça de titica do Sampaoli. Todo mundo que trabalhou com o Sampaoli no Santos e no Atlético Mineiro fala que ele era intratável. O Marcelo Bielsa, que o Luizito Soares acaba de expor ao público, que é outro daqueles técnicos que a imprensa adora bajular, porque o Pepe Guardiola disse que é um dos gurus dele. Marcelo Bielsa nunca ganhou merda nenhuma. O Marcelo Bielsa é um Jorge Sampaoli com mais prestígio internacional, por ser um pensador do futebol. Mas é igual ao Sampaoli, é intratável. E ninguém sabia disso, pelo menos fora do Uruguai e da Argentina, ninguém sabia disso até o Luizito Soares chegar e botar o dedo na ferida. Agora, do Sampaoli todo mundo sabia. Todo mundo sabia que nos lugares que ele trabalhava, ele transformava o departamento de futebol num hospício. Foi assim no Santos, foi assim no Atlético Mineiro. Mas aí, a nossa granfina de narinas de cadáver, o Rodolfo Landim, chegou e disse, não, Sampaoli eu faço questão. Deu no que deu. E na segunda substituição, né, quer dizer, na substituição do Sampaoli pelo técnico seguinte, novamente a granfina de narinas de cadáver, o Tite. É o Tite, eu conheci o Tite numa Copa América, que eu fui chefe da delegação. O Tite é um gênio, é o Tite. O Tite chega lá, como é que o Tite quer jogar? Posicional também. O que acontece?
merda nenhuma. Quer dizer, merda pra cacete, né? Mas em termos de rendimento do futebol, nada. Então, o BAP é da mesma estirpe. Não se iludam. O BAP não é um cara que vai chegar lá e vai dizer, não, eu conheço fulano de tal do futebol espanhol, do futebol argentino. Não sabe nada. Sabe nada. Mas se ele contratar um cara bom para isto, esse cara é o que vai ter que saber. E é nesse cara que ele vai ter que acreditar. A mesma coisa vai acontecer com o Maurício Gomes de Matos. E com o próprio Valim, se o Valim for eleito. O Valim não tem chance nenhuma, eu acho que o Valim nem chega à eleição. Ele adere à chapa do Dunche antes disso. Todos os indícios apontam para isso, embora ele desminta. Mas, enfim, todos eles necessitam de um profissional de verdade no comando do seu departamento de futebol. Imagina, sabe quem é o profissional supostamente no comando do futebol do Flamengo hoje em dia? É o Bruno Spindel, que é um fazedor de conta, é um negociador. Não, você me paga assim 3 vezes, 4 vezes. Não, eu pago. É só isso que ele é. É o outro que não sabe nem quem é a bola. Era o expert, era o Marcos Braz, que conhecia, sim. Marcos Braz é um cara, inegavelmente, um cara do ramo, mas que há muitos anos, eu acho que desde o Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar, ele está muito mais preocupado em se eleger, em se reeleger, que levou uma pemba. Já tinha levado pemba na tentativa de ser deputado federal, agora levou na Câmara de Vereadores, e passou a se preocupar muito mais em fazer política e fazer negócio do que em pesquisar de fato o mercado. Você vê as escolhas de outros clubes de futebol, você vê, o Alcaraz vai dar certo, eu não sei. Eu ainda acho que o Alcaraz é bom jogador e que vai render. Mas, porra, custou 21 milhões de euros. Quanto o Corinthians pagou, quer dizer, não pagou, pelo Garro? Como é que o Marcos Braz, que é tão entendido, nunca pensou no Garro, do Talheres, que jogou várias vezes aqui contra a gente, em Sul-Americana, em Libertadores e tudo. Aí o scout do Corinthians vai lá e diz, não sei nem se foi o scout, eu acho que foi antes do Ramon Dias, né? Acho que o Garro foi contratado antes do Ramon Dias. O cara foi lá e pimba. Garro. Tá jogando mais que o Arrascaeta. Porque o Arrascaeta hoje em dia tem sérias limitações físicas. E o Garro é o craque desse time do Corinthians, que está em clara ascensão. Então, essas coisas é que eu acho lamentáveis, né? O Flamengo só vai em jogador apontado pelo Bertolucci. Por que será? Pois é. Enfim. Hoje, vamos falar sobre uma joia que está chamando a atenção no Flamengo e, ao que tudo indica, pode estar com os dias contados no clube. Estamos falando de Da Mata, um zagueiro promissor de apenas 18 anos, que chegou ao rubro-negro como uma grande aposta para o futuro. Desde sua contratação no início do ano, após deixar o Grêmio, ele já vem acumulando bons números e atraindo o olhar de gigantes europeus. Um dos interessados é nada menos que a Juventus, uma das maiores potências do futebol mundial. E olha, quando um time desse calibre está de olho, é porque o garoto tem potencial. Da Mata fez parte da seleção brasileira sub-17 e, no Flamengo, rapidamente se destacou, atuando em 27 partidas pelo time sub-20 marcando um gol. Mas o que mais chama atenção não é apenas sua presença em campo, mas o fato de ele já ser considerado um dos mais talentosos da nova geração rubro-negra. Dentro de um elenco tão competitivo, ter esse tipo de reconhecimento é para poucos. E com a confiança que o técnico Felipe Luiz deposita nos jovens talentos, Da Mata pode estar muito perto de ter sua grande chance no time profissional. Porém, o interesse da Juventus e de outros clubes da Espanha coloca um ponto de interrogação sobre seu futuro no Flamengo. Existe uma cláusula no acordo entre o Flamengo e o Grêmio que permite ao rubro-negro comprar mais 50% dos direitos de Da Mata por cerca de 1 milhão de euros, algo em torno de 6 milhões de reais. Isso só reforça o quanto o jogador é valorizado no mercado internacional. A possível venda seria um grande negócio para o Flamengo, mas, ao mesmo tempo, seria difícil ver mais um talento deixar o clube sem brilhar totalmente no time principal. Com a eleição presidencial se aproximando no Flamengo, esse tipo de movimentação pode ser crucial para definir o futuro de Da Mata no clube. O técnico Felipe Luiz já está promovendo mudanças no elenco, dando oportunidade para nomes como Gabigol se firmarem, enquanto Da Mata aguarda pacientemente sua vez.
Mas será que ele terá tempo de mostrar todo o seu potencial com o manto sagrado antes de uma possível saída para a Europa? Só o tempo dirá, mas, sem dúvidas, os próximos meses serão decisivos para o jovem zagueiro. E você, torcedor, acha que Da Mata deve ter sua chance no profissional do Flamengo ou o clube deve aproveitar o interesse estrangeiro e fazer caixa com a venda? Comente aí e fique ligado, porque o mercado da bola nunca para.